Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o repórter com o olhar 26. Diz aí, Paulito, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos que acompanham a Hora do Esporte. É um prazer enorme estar aqui para levar muitas informações sobre o esporte da nossa cidade. Não, dá boa tarde não, Paulito. Tá meio morto, vai com vontade, Paulito. Eu chego animado, você chega... Vamos lá, Paulito, com força, com vontade. Boa tarde, Paulito. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer enorme estar aqui. Conseguiu ver? Foi bem demais, Paulito. Aí sim, Paulito, com vontade, Paulito. Que beleza. E aqui com a gente também o nosso a nossa intérprete de Libras, a nossa querida Tamires Caetano. Tamires, tudo bem com você? Boa tarde, seja bem-vinda aqui mais uma vez no Hora do Esporte. A Tamires que está cobrindo as férias do Luizão. O Luizão tá só aproveitando e a Tamires está aqui com a gente para brilhantar o nosso Hora do Esporte e levar a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa falando do São José Esporte Clube. Sábado que vem, o time se despede do Campeonato Brasileiro da Série D, lá na cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, contra justamente o Costa Rica, em um jogo que não vale nada para o São José, mas vale muito, vale a classificação para o time sul-mato-grossense. Mas na última partida, em casa, aquele empate do São José no Martins Pereira contra o Pouso Alegre, o técnico Sérgio Guedes concedeu uma entrevista coletiva pós-jogo, uma entrevista mais longa, é bem verdade, com mais de 1 hora de duração, mais ou menos, e nela ele falou sobre vários pontos importantes. E o nosso repórter, o João Delfino, vai trazer alguns desses pontos importantes aqui dentro do nosso Hora do Esporte, faladas aí pelo Sérgio Guedes. As imagens são do nosso Luciano Coca, o Coquinha. Diz aí, Joãozinho! Fala Vieira, fala Paulo, fala galera que tá com a gente no Hora do Esporte. Eu tô aqui na frente do estádio Martins Pereira, vocês estão vendo nas belíssimas imagens do nosso cinegrafista Luciano Coca, pra gente repercutir um pouco da coletiva do técnico Sérgio Guedes contra o Pouso Alegre. Essa pode ter sido a última coletiva do Sérgio Guedes como técnico do São José, por que não? Agora o time vai enfrentar o Costa Rica lá no Mato Grosso do Sul. Como a gente sabe, jogos fora de casa não tem essa tradicional coletiva, e aí fica uma incerteza sobre o futuro, né, Vieira? A gente não sabe qual será o futuro do Sérgio Guedes aqui no São José. Para isso a gente vai pegar então algumas falas do Sérgio ao longo dessa coletiva. Vamos falar um pouco sobre o que passou, sobre essa eliminação tanto quanto precoce. Vamos começar falando sobre o Sérgio falar que o time tem um limite, né? Um limite talvez técnico, tático, e ele explicou por que esse limite aconteceu, algumas escolhas que podem ter sido feitas. Vamos ouvir então o professor. Esse limite eu não estou levando para o lado crítico. Acho que a competição pediu mais ao longo de todo esse cenário todo. Eu acho que foi um processo de maturação num bom clube, num clube que tem boas condições de trabalho, que tem estrutura, que está incomodado, que está machucado e que fez as suas escolhas iniciais lá atrás, né? Era uma competição que poderia ter sido avaliada de uma forma diferente. A segunda fala, nós vamos falar um pouco sobre essa questão de uma acomodação, talvez, né? O Sérgio fala um pouco sobre o time achar que, de repente, na 2 já estava tudo certo, e não. São José pode e deve brigar por coisas mais altas, coisas maiores. Inclusive, ele reforça a importância e também a participação que a SAF vem tendo em tudo isso. Vamos ouvir, então, o professor Sérgio Guedes mais uma vez. Eu não posso, nesse momento, julgar nada além daquilo que eu vim para fazer, que era um time para construir resultado, mas existe uma estrutura funcionando aqui, existem relações que nesse processo, antes até da minha chegada, pode ter acontecido alguns desgastes, nem sempre tudo é sempre as maravilhas, quando as coisas não caminham bem, é onde mais você encontra ou conhece a personalidade, o perfil dos profissionais que militam num trabalho. Quem trouxe o time até aqui, quem viveu esses acessos, e aqui existem profissionais que fizeram isso, em dado momento talvez tenha se acomodado num processo de crescimento. O limite não é a série 3, o limite é a 2, o limite não é a 2, o limite é mais, é brigar pela 1. E ele falou também, a gente pode pegar ali nas entrelinhas, sobre a possibilidade talvez de um diretor de futebol. A gente sabe que foi pedido ao longo do campeonato, pela imprensa, pela torcida, essa pessoa que estivesse à frente do futebol de São José. E ele falou mais ou menos sobre isso, que ele fala de uma pessoa que tem autonomia para agir e aí a SAF possa fiscalizar essas ações. Autonomia, ela precisa existir, porque senão não faz sentido você contratar profissionais e ficar direcionando qual é o caminho.
É confiar nessas pessoas e entregar, e confiar e fiscalizar. Eu acho que isso é um handicap altamente importante que poderia ter acontecido com mais frequência nesse processo, porque quando as coisas caminham bem é não encontrar no companheiro, não encontrar na estrutura, nos profissionais, na comissão, uma possível justificativa. É entregar mais, é contribuir mais. Quando eu falo em limite, é isso que eu estou me referindo. Pois é, Paulito, tá aí, a gente, né, o Joãozinho separou aí trechos importantes da coletiva do Sérgio. Como a gente falou, foi uma entrevista mais longa. A gente já sabe que o Sérgio fala mais, né, ele gosta de conjecturar bem aí o seu pensamento, a sua linha de raciocínio, e ele trouxe pontos importantes aí, deu a entender aí nas entrelinhas, Parece nas palavras, ele não foi pontual, mas nas entrelinhas, mas que o time não comprou muita ideia dele, né, Paulito? Eu acho que o Sérgio ele deu uma aula de autocrítica, né? Querendo ou não, o Sérgio Guedes ele chegou com um time que não foi montado por ele. E ele precisou, com o campeonato em andamento, dar uma nova formação tática, um novo comprometimento, até mesmo técnico, para esses jogadores. Alguns atletas conseguiram melhorar o seu desempenho, entregar um pouco mais de resultado, tanto que, na minha opinião, desde que o Sérgio assumiu o São José, o time passou a competir um pouco mais. Só que aí entra uma questão muito importante, Vera, que o Sérgio Guedes apontou dentro dessa coletiva, que é o limite. Primeiramente, é o limite de mentalidade, que eu acho que isso é muito importante, Vera. O Sérgio Guedes parece que ele deu a entender um pouquinho nas entrelinhas que alguns atletas colocaram o limite como se o máximo fosse a Série A2 e que o time tinha capacidade de poder avançar um pouco mais, de buscar a Série A1 e depois dentro da Série D competir para poder avançar de fase, para poder buscar o acesso à Série C. Eu acho que o São José colocou como meta buscar esses acessos, colocou como meta ser um time competitivo esse ano, e muito do que o Sérgio apontou pode não ter acontecido justamente por este fator de acomodação. Pois é, o Sérgio falou, isso aí ele falou pontualmente, né? Esse lado de acomodação. E aí a gente interpreta o quê? Os jogadores que conquistaram os acessos. Caso de Ariel, que conquistou acesso com o São José, Nicolas, Caio César, Heitor Roca já estava aqui no acesso? Estava, né? Heitor Roca. Enfim, os jogadores que são remanescentes do acesso, na visão do Sérgio, em cima das palavras dele, parece que teve essa acomodação, né? E é algo que ele falou ali também, né? Que o time poderia buscar mais e acabou não buscando, né? Vieira, e tem um ponto importante em cima disso, que é você saber escolher as pessoas que vão caminhar junto com você. Entra neste quesito de talvez os jogadores não terem comprado a ideia dele, até porque o Sérgio Guedes ele gosta de ter elenco, né, onde os jogadores se comprometem, que os jogadores realmente executam não somente a proposta de jogo, mas o entendimento até mesmo de futebol do que o Sérgio Guedes gosta de treinamentos, do que ele gosta de ter profissionalismo. Então ele deixa entender um pouquinho também que essa acomodação refletiu no nível de competitividade, que alguns jogadores ele queria entregar um pouco mais de nível técnico, exigir um pouco mais de cobrança, mas que profissionalmente isso não conseguiu ser executado, e ele deixa claro que isso foi por causa de talvez uma montagem de elenco errada, aí não responsabilidade do Sérgio, mas claro, sem transferir responsabilidade. O Sérgio em nenhum momento ele transferiu isso durante a coletiva dele, mas deu a entender de que talvez a antiga comissão técnica não conseguiu montar um time à altura do que se esperava, Vieira. Pois é, e para a gente fechar essa primeira parte, que o Joãozinho vai trazer a segunda parte dessa coletiva, ali ó, até o nosso GC está explicando as aspas do Sérgio Guedes, a importância de se confiar nos profissionais que estão aqui, e essa confiança é no dia a dia e tem que deixar o pessoal trabalhar. Você contrata um treinador, deixa ele trabalhar, claro, conversando. Se você contrata um diretor de futebol, deixa ele aqui, deixa ele trabalhar e acredita no trabalho desse diretor de futebol, claro, até certo limite, né, Paulo? Do pique. Com certeza, você precisa seguir, acho que uma receitinha para as coisas poderem pelo menos dar certo, né? Que é você dar estrutura, autonomia, mas fiscalizar. Eu acho que talvez o que faltou foi um pouquinho de fiscalização no trabalho que estava sendo feito, Vieira.
Pois é, até porque no nosso entendimento ficou uma relação estranha. Você ter o Edmar Costa, que era irmão do treinador, ser o gerente de futebol. Lembrando que o Edmar Costa sempre foi auxiliar técnico do Ricardo Costa e não gerente. Pelo menos aqui no São José. Ele teve até alguns certos poderes em outras passagens como gerente, mas sempre teve uma outra pessoa junto, né? Então fica meio difícil. Faltou essa figura e quando teve essa figura era justamente o irmão do treinador. É uma relação meio estranha, né? Mas enfim, aprende-se com os erros. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, o Joãozinho vai trazer outros 3 destaques importantes ditos pelo Sérgio Guedes, já projetando o futuro. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. A gente continua falando ainda sobre o São José Esporte Clube. No primeiro bloco, o João Delfino, nosso repórter, trouxe pontos importantes falados aí pelo técnico Sérgio Guedes sobre aquilo que ele identificou aqui no São José nessa passagem dele que ainda não terminou. Tem mais um jogo sábado, você sabe, né? Mas o treinador da Águia também falou sobre o futuro do São José, ao qual ele ainda não sabe se fará parte ou não, né? Mas ele demonstrou aí interesse em permanecer no São José. Então o Joãozinho Delfino, ele volta agora aqui no Hora do Esporte para destacar esses pontos ditos pelo Sérgio Guedes. Solta aí, Matheus. Pois é, Vieira, eu tô de volta agora aqui em mais um bloco do Hora do Esporte para a gente continuar falando sobre a coletiva do técnico Sérgio Guedes. Vamos começar a falar um pouco mais sobre futuro, Vieira. Ainda não tem a definição se o Sérgio fica ou não, isso a gente deve saber ao longo dos próximos dias, próximas semanas. Só que ele falou que o time, a SAF, a diretoria, quem estiver à frente disso, precisa ter um entendimento sobre a divisão, sobre o que o São José vai jogar e principalmente contra quem o São José vai brigar pelo acesso. Sérgio Guedes, que tem um currículo vasto aí no futebol paulista, ele deu até os exemplos do Ituano, que está na Série B, a Ferroviária, que pode subir para a Série B também, nesse momento está na Série C, e ele falou que é fundamental que o time saiba com quem vai brigar pelo acesso. Vamos ouvir então. Isso demanda um investimento, uma preocupação da concorrência maior. Você precisa ser mais assertivo em quem você vai trazer, porque você, tendo o entendimento de que você possa brigar acesso, você tem que saber contra quem você vai brigar o acesso. São José é um clube que oferece condições para ambicionar acesso, para trabalhar para isso. Você precisa escolher com quem você vai, você precisa se cercar bem e pôr pessoas que personalizem em frente possibilidades, que é o que vai ser traçado, imagino, e as dificuldades que a competição vai te proporcionar. E ele fala sobre essa montagem do time, ter ali pessoas qualificadas para isso e para que esse time que seja montado, né, ele possa ser respaldado. E essas pessoas que estejam ali à frente possam todas chegarem em conjunto às decisões dos jogadores que vão ser trazidos até a Águia. Já pensou você contratar 4 jogadores na primeira rodada, não eram esses 4 jogadores? Você errou, Sérgio. Você comprometeu todo o trabalho, então não faça isso. Eu acho que você precisa ter pessoas que te cercam, primeiro escolher muito bem isso e debater bastante qual é a maneira pela qual você vai ter o perfil do teu time. E aí você ir no mercado e você vai encontrar 1000 jogadores. E dentro desses jogadores todos, você ir filtrando conduta, comportamento, história, lastro. Então esse é um tempo que você precisa desgastar. E aí não seria especificamente uma pessoa, porque é um erro pegar a chave e dar para o Sérgio. Faz aí o que você acha. E se não der certo, quem responde? O Sérgio responde, aí tira o Sérgio. E aí agora? Como é que a gente vai fazer isso aqui funcionar? E aí sim, falando do Sérgio Guedes, né, como sequência aqui no São José, né, se fica, se não fica, eu vou deixar o próprio Sérgio responder, Vieira. O clube precisa avaliar tudo aquilo que ele viu, que ele viveu conosco aqui. Partindo de um desejo positivo, a gente conversa. E se por um acaso, por uma expectativa que vai existir, foi escolhido uma possibilidade de continuidade, e aí eu vou me posicionar de uma forma mais efetiva sobre tudo aquilo que eu vivi aqui e observei. Eu não me exponho, eu não exponho ninguém em relação àquilo, porque chama-se transferir responsabilidades. Eu acho que é uma ocasião oportuna que poderá acontecer. Se isso porventura vier a ocorrer, é evidente que seria uma satisfação. Tá aí, Paulito, as palavras do Sérgio Guedes já na questão de visualizando aí o futuro. E o Sérgio Guedes, a primeira resposta dele desse segundo bloco, ele fala o seguinte, ó, que o São José é um clube que oferece condições para ambicionar o acesso. Ou seja, o time tem estrutura, o time tem cidade, a cidade que apoia, tem um bom estádio, resumidamente é isso que ele quis dizer e ele está mais do que certo nisso, né?
Vera, o Sérgio Guedes, ele deu novamente, né, direcionamentos importantes para o futuro do clube. Ele também destacou nessa coletiva que pela estrutura e o tamanho do clube, o tamanho da cidade, aqui se cobra até pouco comparado a outros lugares, porque ele entende que os jogadores, a comissão técnica, deveria entregar muito mais resultado do que o time conseguiu entregar. E isso entra num ponto muito importante que ele abordou de entender a divisão que você está disputando. O São José, por exemplo, numa Série A2, você precisa identificar quem vai estar ali jogando. Então, Ferroviária que pode subir para uma Série B, você tem Ituano, você tem times fortes que estão fazendo essa composição e se você quer subir, você precisa igualar o seu elenco próximo deles. Não adianta nada você colocar como meta querer subir para uma Série A1 e não colocar um time competitivo para isso, Vera. Pois é, outro ponto abordado aí pelo Sérgio Guedes, né, a segunda resposta que ele deu para o Joãozinho nesse segundo bloco, ele fala que é um erro, basicamente você dá a chave do clube para ele e ele comandar, ele como treinador, o que demonstra que ele está aberto à conversa, ele vai dar a sua opinião, se ele permanecer, obviamente, ele vai dar as suas opiniões daquilo que ele viu, daquilo que ele imagina lá, mas ele quer sentar e conversar com todas as partes envolvidas, o que é também o que mostra que o Sérgio Guedes está a fim de diálogo e que ele não quer ele somente mandar, não. Ele quer conversar com todo mundo, com todos os envolvidos, seja jogadores, comissão técnica, atletas e os donos do clube, né? Vieira, se você for olhar uma estrutura de hierarquia, você tem o Oscar, o Bruno, que são os investidores do futebol, colocam o dinheiro, né, dão estrutura para os jogadores poderem treinar, para eles poderem competir. Mas pensando na parte do futebol, você precisa ter a contratação de pessoas que entendem deste assunto também. Então você traz um gerente de futebol, trabalha em conjunto com ele, que tenha cobrança, mas que tenha um planejamento bem feito para as coisas darem certo, Vieira. Pois é, e para a gente fechar, Paulito, a última resposta dele deixou claro que ele quer ficar, e aí, se ficar, vai conversar com a diretoria da SAF para avaliar aquilo que ele viu de errado, aquilo que ele entende que é preciso melhorar para que o São José possa vingar lá na frente. Sem dúvidas nenhuma, e dentro deste cenário atual, acredito que se o São José e o Sérgio Guedes quiserem buscar coisas grandes, eles estão no caminho certo. Sem dúvidas nenhuma, formam ali uma parceria muito boa. Acho que o Sérgio Guedes, com um time que não foi ele que montou, conseguiu entregar um cenário muito positivo, perspectivas, possibilidades de resultados. E agora, com o conhecimento que o Sérgio Guedes tem de futebol, com conhecimento até mesmo de mercado, tem tudo para poder dar certo. Se eu fosse gestor da SAF, eu continuava, Vieira. Exatamente, é o que eu ia dizer agora. Na minha opinião, eu acho que o Sérgio merece uma chance, porque o time na mão dele melhorou dentro de campo, se tornou competitivo, como você bem disse, mas não foi um time que ele montou, né? Então, eu acho que o Sérgio mereceria uma oportunidade de começar um trabalho desde o início, ele trazendo jogadores de sua confiança, trazendo também um diretor de futebol e que eles conversem e que comece o trabalho. Vai dar certo lá na frente? Não tem a menor certeza de que isso vai acontecer. Mas pelos últimos resultados do Sérgio, de times que ele montou, realmente ele mostrou ter competência. E queira ou não, em campo o time melhorou nas mãos do Sérgio Guedes. Mas também tem o outro lado, né? Às vezes quando você contrata um técnico para vir para cá, para apagar incêndio como veio o Sérgio, a ideia é que ele resolva o problema. E acabou, entre aspas, não resolvendo, porque o time não se classificou, empatou muito, aquela coisa que todo mundo já sabe. Enfim, vamos aguardar, vamos esperar, tem o último jogo ainda, depois a SAF com certeza vai se pronunciar, talvez até já direcionando se há uma perspectiva de permanência do Sérgio ou não. Repito, minha opinião, e é minha opinião, o Sérgio merece mais uma chance. E eu espero que a SAF e o Sérgio cheguem a um acordo e ele permaneça para a Série A2 do ano que vem e possivelmente também a Copa Paulista, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia, não sai daí, tem futsal masculino e feminino para você em destaque. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte para falar de futsal. São José foi até a cidade de Pato Branco, no Paraná, para encarar o Pato pela 15ª rodada da Liga Nacional, em um confronto direto, aí pela 7ª posição na tabela de classificação. E o Pato aproveitou o fator casa e, olha, venceu. Aliás, não só venceu, goleou. Vamos ver como é que foram os gols da partida? Solta, Matheus!
Jogando no ginásio do Olivar Lavarda, em Pato Branco, no Paraná. O primeiro do jogo saiu quando restavam 6:12 para terminar o primeiro tempo. Olha o passe do Tom pro Zé Marques, que dominou e bateu. O David deu rebote. Na dividida, Zé Marques deu sorte e, mesmo caído, conseguiu tocar pro fundo das redes do São José. Aberto o placar em Pato Branco, no Paraná. Pato 1, Zé Marques, São José 0. Restando 1:54 para o fim do primeiro tempo, falta de Biel em cima de Dudu. Era a sexta a favor do Pato. Tiro livre direto para os paranaenses. Dudu veio para a batida e com categoria fez. Dudu foi para a rede. Pato 2, São José 0, restando 1:54. 32 segundos depois, Biel se redimiu e descontou para o São José. Na jogada que começou com o próprio camisa 14, ele tocou para Pedro, que pisou, segurou e rolou para Biel chegar de bico para descontar para o São José. Biel é o nome do gol. Pato 2, São José 1, placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, mais um do Pato. Na cobrança de falta ensaiada, Dudu rolou para a esquerda e Neguinho encheu o pé sem chances para David. Era o terceiro do Pato na partida. Neguinho é o nome do gol. Pato 3, São José 1, restando 12:18 para o fim do jogo. 27 segundos depois, o quarto do Pato. Passe errado de Gabriel Soares. Duduzinho, esperto, roubou, carregou e rolou para Dudu chegar batendo de primeira para fazer o segundo dele no jogo. O quarto do Pato, de Duduzinho para Dudu. Amplia o Pato no Dolivar Lavarda. Pato 4, São José 1. Restando 8:10 para o fim do jogo, contra-ataque do Pato. Ian recebeu pela direita, tocou na esquerda para Dudu, que rolou para Zé Marques, que bateu. Luquinha de goleiro linha defendeu no rebote. Ian encheu a perna esquerda para fazer o quinto do Pato. Ian foi para a rede, para alegria dos seus companheiros e também para alegria do amor. O romântico Ian foi para a rede, restando 8:10, Pato 5, São José 1. E restando 6:10, Biel de novo cometeu a sexta falta a favor do Pato e foi a loucura com a arbitragem. Falta marcada, mais um tiro livre direto a favor do Pato. Mais uma vez Dudu veio para a cobrança, tomou grande distância, correu, bateu e fez. O terceiro dele no jogo, o sexto do Pato na partida. Com Dudu não tem talvez, ele foi para a rede outra vez. Dudu, Pato 6, São José 1. E ficou assim, final de jogo no ginásio do Olivar Lavarda em Pato Branco. Pato Futsal 6, São José 1. Você gostou dessa? Louco, voltei antes. Desculpa. Você gostou dessa, Paulito? Com o Dudu não tem talvez, ele foi pra rede outra vez. Quem assistia a Rede Cultura antigamente era dito isso lá, Paulito. Espetacular, Vieira, você estava inspirado. É esse jogo que marcou várias questões artísticas, né? Teve esse que você citou do Dudu, a dupla Tom Zé lá, marcando o primeiro gol do Pato. Tem também, acho que é Toquinho, né? Lá vem o Pato aqui, Pato lá, goleou. Goleou o São José. Mas é uma pena, o São José estava Tem o atacante do amor ali, o ala do amor, né? O Ian foi lá e deu um beijo na sua amada. A saga de Wagner Love tem que ser compartilhada aí, um monte de gente está querendo essa denominação agora, mas eu sou a favor do romantismo. A gente sabia que o jogo era complicado, era um jogo de briga ali pela 7ª posição. Até a gente disse na segunda-feira, caso o São José vencesse por qualquer placar, se igualava em número de pontos com a equipe do Pato e passaria por conta do saldo de gols em relação à equipe do Pato. Mas veio uma traulitada 6-1 no coco do São José, hein, Paulito? Com certeza, eu acho que o São José não estava esperando que o time do Pato pudesse colocar tanta intensidade e isso fez a diferença, né? O time saiu atrás do placar, parecia que ia buscar uma reação, mas depois quando virou o tempo, não teve como, os donos da casa realmente jogaram muito melhor e souberam aproveitar as oportunidades, Vieira. Pois é, vamos dar uma olhadinha aqui na classificação, como é que ficou. Na verdade não mudou muita coisa não, São José permanece na 8ª posição, o Pato também permanece na 7ª, como eu disse, né? Agora a vantagem são de 6 pontos, se o São José tivesse vencido, os dois estariam com 26 pontos, o São José roubaria a 7ª posição do Pato, que cairia para a 8ª posição por conta do saldo de gols. Mas com essa traulitada, o São José permanece na 8ª, só que pode ser ultrapassado pelo Minas, que tem... não pode não.
Não, achei que o Minas tinha um jogo a menos, não tem. Só quem tem jogo a menos aqui é o Jaraguá, em relação a essa primeira página. Então tá tudo certo. Então o São José se mantém na 8ª posição, que é uma classificação interessante dentro dessa Liga Nacional, vem fazendo uma boa competição, mas não podia tomar uma traulitada dessa lá em Pato Branco, tá certo? Sucesso para o São José, que enfrenta na próxima sexta-feira o Joaçaba de Santa Catarina, aqui no ginásio do Tênis Clube, jogo marcado para as 20 horas, repito, no Tênis Clube. Paulito, pra gente fechar o Hora de hoje, ainda no assunto futsal, o time feminino do São José entrou em quadra ontem pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, valendo a liderança na tabela de classificação. A parada era difícil, a gente sabia, para o São José, já que as adversárias eram justamente as líderes da competição que jogavam em casa, o Magnus Taboão. O São José esteve à frente do placar 2 vezes, mas cedeu o empate e o jogo terminou em 2-2. Vamos ver os gols da partida que foi realizado no ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra. O Matheus vai colocar em tela cheia pra gente. Olha só, o primeiro gol. A Aranda do São José recuperou na quadra de defesa, invadiu, bateu firme ali para fazer 1-0 para o São José a 1 minuto e 26. Aos 11h10, a Luana, você vai ver aí, a Luana roubou bola lá atrás para a equipe do Taboão, tocou para a Natalinha. Você vai ver ali, ó, tocou para a Natalinha, que já tocou de primeira para a Gabi, que fintou e bateu firme também no canto da goleira. Belo gol do Taboão, isso a 11h10 do primeiro tempo. Só que ainda no primeiro tempo, aos 15h06, a Jaquinha, olha só, recebeu ali pela direita, foi carregando, fez o cruzamento e de cabeça a Sergipe colocou no fundo das redes. Olha só, Sergipe, houve um desvio ali na marcação, a Sergipe esperta colocou para o fundo das redes. Placar do primeiro tempo, 2-1 São José. Na segunda etapa, olha que golaço. Cobrança de falta esperta, a Luana bateu rasteirinho e a Lívia, só ali no efeitinho, olha só, só no efeitinho colocou lá dentro. 2-2, belos gols na partida. Jogo disputadíssimo, 2-2. Ficou de bom tamanho, Paulito, no pique. Com certeza, esse jogo vem se tornando um clássico aí entre essas duas equipes. São José conquistou um resultado muito importante, porque é difícil ir lá para Taboão e voltar com um empate, um resultado positivo. Realmente um jogo marcado por detalhes, né? Contra-ataques e bola parada ali, uma jogada ensaiada, definir o resultado. Pois é, o São José segue na vice-liderança da competição, agora com 11 pontos. O Magnus Taboão segue na liderança com 13, 2 pontinhos de diferença separam uma equipe da outra. O terceiro colocado é a outra equipe de Taboão. O Clube Atlético Taboão tem 7 pontos, está bem atrás em relação aos 2 primeiros, tá certo? Paulito, um grande abraço para você, sempre um prazer ter você aqui em mais um Hora do Esporte. Sexta-feira a gente volta para fechar a semana, Paulito. Eu que agradeço, uma boa tarde e sexta-feira estarei de volta com mais animação, Vera, pode deixar. Por favor, Paulito, você está meio moribundo hoje, que beleza. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Tamires Caetano, um grande beijo para você, parabéns pelo seu trabalho, sempre abrilhantando aqui o nosso Hora do Esporte. A Tamires que leva as informações para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, tá certo? De minha parte, gente, um grande abraço, até sexta-feira. Tchau, tchau.